Um país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si, também será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra o outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Os bolsonaristas acabaram de passar de todos os limites. Se você pesquisar agora aí, você vai ver uma saudação em uma manifestação lá em Santa Catarina, daquele cara do bigodinho, do movimento daquele cara do bigodinho da Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Eu não vou nem citar o nome aqui do cara do bigodinho, nem do movimento e do partido que ele fazia parte, para que a plataforma não diminua o alcance desse vídeo aqui, porque infelizmente o robô é falho. Não precisa acreditar em nada do que eu estou falando. Pausa o vídeo aqui agora, pesquisa no YouTube, pesquisa aí no Google e depois você volta aqui. A você que é bolsonarista, vai dizer que isso é uma narrativa da esquerda, da grande mídia, vai dizer que isso é uma narrativa dos isentões, dos traidores. Para o bolsonarista, fanático e idólatra, ser esquerdista, comunista, é não apoiar o mito deles, é não passar pano para todos os erros cometidos por esse governo terrível que foi a gestão Jair Bolsonaro. Além de não aceitar o resultado das eleições, obstruir vias e rodovias, prejudicar pessoas que querem trabalhar e precisam trabalhar, colaborarem para a falta de abastecimento de supermercados, dos postos de gasolina, promoverem um golpe de Estado por não apresentarem nenhuma prova sequer da suposta fraude que eles alegam que ocorreu, mesmo com Jair Bolsonaro já tendo admitido a derrota, continuam a fazer o protesto. Aliás, protesto não, em muitos lugares arruaça, dando combustível para o governo petista de criar leis que vão censurar ainda mais a liberdade de expressão, que vão afogar de vez o pensamento conservador do país, porque todo mundo vai associar conservadorismo a bolsonarismo e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bolsonarismo é reacionarismo, é coisa de reacionário. E agora nós estamos diante de imagens de centenas de pessoas em uma cidade lá em Santa Catarina fazendo a saudação com a mão, cantando o hino nacional, brasileiro, fazendo a saudação de um dos movimentos políticos mais terríveis de toda a história. Não vão conseguir reverter o resultado das eleições, porque não existe nenhuma prova de que houve fraude, não aceitam o resultado e ainda estão dando elementos palpáveis para que o governo petista censure todo e qualquer pensamento contrário daquele que for apresentado e defendido pelo governo de esquerda, porque será associado a esse tipo de gente. Aliás, nem pode chamar isso de gente. Isso é coisa de criminoso. Qualquer espécie de apologia, por mínima que seja, a esse movimento político que aconteceu na Alemanha, é crime. Como eu falei em vídeos anteriores aqui, não foi o PT que destruiu o bolsonarismo, não. Foi o bolsonarismo que se destruiu e agora está lacrando o caixão histórico deles. Eu imagino o Dr. Enéas Carneiro ainda vivo vendo uma coisa dessas. Vocês não são patriotas. Nunca foram. Vocês não amam essa pátria. Nunca amaram. Assim como a maioria dos movimentos de extrema esquerda do Brasil sonham com uma ditadura que impeça todo e qualquer pensamento contrário ao deles, tudo em nome da revolução, são também os bolsonaristas fanatizados, idólatras, buchas de canhão desse presidente que em breve será ex-presidente e vai mofar na cadeia, não somente pela Covid, mas pelos crimes que serão investigados de corrupção e possivelmente, tudo indica que também por conta dessas manifestações criminosas que começaram a acontecer agora.
Uma coisa é manifestação pacífica, outra coisa é impedir o direito de ir e vir, é prejudicar a economia do país, impedindo que farmácias, hospitais, supermercados e postos de gasolina sejam reabastecidos, e ainda mais agora, fazendo apologia a essa coisa tão abjeta que vocês podem ver lá na imagem. Tudo que vocês e o seu presidente criminoso estão fazendo é terminar de afastar toda e qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso nesse país. O que vocês estão fazendo é tudo que um cara como o Lula queria para poder implementar e propor leis completamente ditadoras, disfarçadas de proteção à democracia. Vai ser a desculpa de é melhor pecar por excesso do que deixar coisas como o bolsonarismo acontecer novamente. E assim como os bolsonaristas ficaram com vamos passar pano para o Bolsonaro, não aponta os erros que o Jair Bolsonaro está fazendo, senão o PT volta, a esquerda vai começar a fazer a mesma coisa. Fica quieto, não reclama do Lula, deixa ele fazer o que ele quiser, senão o Bolsonaro volta. Vocês não são patriotas e nunca foram. Vocês não amam essa nação. Vocês idolatram um ídolo. Vocês não lutam por democracia. Vocês lutam por uma ditadura onde somente o pensamento de vocês prevaleça. Liderada, é claro, por seu instrumento de idolatria que é Jair Messias Bolsonaro e sua família de bandidos. O mesmo vale para a esquerda. Mas uma coisa é fato. Nem os petistas chegaram perto do que vocês estão fazendo agora. Quando o Lula foi preso, eles fizeram manifestações, ficaram lá na frente da cadeia, correram atrás das resoluções através de métodos democráticos. Se eles foram favorecidos ou não, aí é uma outra história. Se criaram narrativas, se mentiram, se houve manobras, essa não é a questão aqui. Mas o que os bolsonaristas estão fazendo, e acabaram de fazer agora lá em Santa Catarina, apenas demonstra o ambiente sombrio que nós estamos adentrando. Espero que todos esses que fizeram esse gesto sejam investigados e que parem na cadeia. Parabéns! Os bolsonaristas conseguiram transformar o Lula numa espécie de herói da nação agora. Parabéns também a Jair Bolsonaro, porque é preciso ser muito, mas muito incompetente, muito desumano, muito imbecil para perder a eleição para um cara que já estava, podemos dizer assim, no vale dos leprosos políticos, que muitos achavam que já estava morto politicamente, e além de trazer o PT de volta para o poder, vocês transformaram o Lula no salvador da pátria, transformaram o PT numa espécie de solução definitiva contra os criminosos que lutam contra a democracia e enterraram de vez na lama as pautas conservadoras que serão agora tratadas como criminosas porque vão associar qualquer conservador ao bolsonarismo, mesmo que uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Caco! Gordo! Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! Uai, seu app de vídeos curtos.